Os moradores de Taubaté já relataram as dificuldades em utilizar a tribuna livre durante as sessões da Câmara. E agora, até as manifestações estão restritas. A mesa diretora regulamentou novas regras de uso do espaço que pertence, na teoria, ao povo. Porém, na prática, isso está distante de acontecer. O documento restringe o uso de faixas e cartazes, filmagens no interior da casa, com exceção do plenário, e até mesmo permite o uso da força policial para a retirada dos supostos infratores. Adriana acompanha as sessões e faz parte de um grupo na rede social que cobra o trabalho dos parlamentares. Ela relata que na sessão do dia 22 de outubro foi impedida de entrar na Câmara com uma lousa, que é utilizada para questionar os vereadores. Agora nós fomos proibidas, de entrarmos com a nossa lousinha. Agora não podemos mais nos manifestar com a lousa, porque eles dizem que a lousa é um objeto perigoso a quem aqui se encontra na galeria. É péssimo, porque nós temos o direito de reivindicar o nosso... as manifestações que nós temos que ter, a obrigatoriedade do dinheiro que está sendo gasto. Eli também acompanha as sessões e afirma que a população deve ter o direito de se manifestar e que as atitudes adotadas pela Câmara são um ato contra a democracia. A população aqui fora na galeria, ela tem todo o direito, sim, de se manifestar, porque, na verdade, aqui chama-se Casa do Povo, e na avenida da participação do povo, na Avenida do Povo. Acho que isso depõe contra a democracia. Este advogado afirma que o texto aprovado pela mesa diretora da Câmara tem alguns pontos que ferem a Constituição, o que pode aumentar ainda mais a pilha de documentos inconstitucionais que foram aprovados pelo Legislativo da cidade. Somente em 2018 foram 32. O número coloca a cidade em segundo lugar do estado no ranking de leis contestadas pelo Tribunal de Justiça. Os dados foram divulgados pelo Anuário da Justiça de São Paulo em setembro deste ano. Alguns trechos da norma, na minha análise, elas são inconstitucionais, como, por exemplo, a vedação da utilização de cartazes, da manifestação verbal das pessoas e a vedação da gravação de imagens nas dependências da Câmara. Então, esses pontos, no meu entendimento, violam direitos fundamentais do cidadão de livre manifestação e o princípio da publicidade dos atos públicos. Segundo ele, a restrição fere a liberdade de expressão e pode ser definida como censura prévia. No entanto, os moradores também devem ter cautela, pois podem ser repreendidos. Isso não significa que o cidadão que cometa um excesso ali, se eventualmente usar um termo pejorativo ou ofender a dignidade de qualquer outra pessoa, não só dos vereadores, ele pode ser responsabilizado posteriormente pelo ato. Outro ponto questionado pelos munícipes é em relação à presença da Guarda Civil e também da Polícia Militar durante as sessões. De acordo com o advogado, a presença constante pode ser considerada como forma de inibir os moradores. O uso de força policial, mesmo que não empregada efetivamente, mas só a presença, ela deve ser justificada e é exceção. Os munícipes que se sentirem injustiçados ou perseguidos podem procurar a representação na Tribuna Livre, na Defensoria Pública ou no Ministério Público. Enquanto não for declarada a inconstitucionalidade dessa norma, é necessário respeito a ela. Mas nada impede de que a população se reúna, se organize para pedir formalmente ao Ministério Público ou à Defensoria Pública também, que é possível, pedir a nulidade dessa norma. Adriana entrou com solicitação de esclarecimento na Câmara e afirma que, após o retorno, o próximo passo é procurar o Ministério Público. A Casa do Povo realmente não é mais o povo, infelizmente. Aqui só é a Casa do Povo quando é para a gente pagar os salários dos nobres, e quando é para a gente pagar toda a comodidade que tem aqui dentro
para os vereadores. Em nota, a assessoria de imprensa da Câmara afirmou que a mesa diretora regulamentou a utilização de suas instalações com a finalidade de manter a segurança dos vereadores, funcionários e da população. O texto ainda diz que o ato determina as regras para o uso do prédio para que seja mantida a ordem. Com tantas dificuldades e restrições para utilizar e frequentar a Casa do Povo, restou aos moradores a criatividade para contornar a situação. Como em Taubaté, uma barreira de vidro separa os vereadores da população. A única forma de transmitir os recados além da tribuna é através de mensagens escritas. Mas como a lousa foi considerada uma arma em potencial, os munícipes tiveram que apelar para um objeto menos perigoso. Por enquanto, pelo menos na cidade, papelão não oferece riscos a ninguém. Somente aos vereadores que não querem ser cobrados pelos eleitores. Ainda bem que o povo brasileiro é um povo criativo, né, e proativo, e a gente agora arrumou, né, um cartaz que a gente consegue apagar e escrever. Inclusive, nós já trouxemos hoje esse cartaz com os seguintes dizeres, né? Presidente da Câmara Municipal de Taubaté, libere as notas das viagens, das farras das viagens, né? E hashtag a luzinha também, porque, afinal de contas, é o povo que está pedindo.